Graça e paz, igreja. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um devocional. Estamos aqui para falar um pouco mais dessa palavra do Senhor, que, como eu tenho sempre dito, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, hoje eu quero falar com vocês novamente sobre um tema que eu acredito que já foi falado aqui no canal, só que eu quero olhar com vocês sobre uma outra perspectiva. Eu quero falar sobre os dois fundamentos. Que dois fundamentos são esses? Você já deve ter ouvido eu também falar, já falei sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Mas eu quero usar esse versículo para falar com vocês sobre algo que tem me chamado a atenção nesses últimos dias. O que é que tem me chamado a atenção nesses últimos dias? Eu estava observando e lendo um livro de Francis Chan, que é Cartas à Igreja, e o que é que ele basicamente diz? Ele está falando da questão da celeridade das coisas, que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é um dia que, principalmente a juventude, ela tem se alimentado de coisas muito rápidas, recebido informações muito rápidas, e a gente acaba criando a cultura, adquirindo essa ideia de que eu planto e colho as coisas muito rápidas. Eu não tenho um trabalho para que as coisas, o retorno que eu venha a ter das coisas, seja um retorno compensado pelo trabalho. E isso é uma coisa que nós precisamos desconstruir em nós. A ideia de Deus é relacionamento. Relacionamento, vocês sabem, ninguém adquire confiança no outro de uma hora para outra. Não. Sempre todas as coisas são feitas à base de tempo, de trabalho, de semeadura. E esse é o princípio. Veja quantas vezes o Senhor fala da ideia da semente. E como é a ideia da semente? A ideia da semente é o que você planta. Mas você não vê logo dar efeito. Você vai lá e molha. Você vai lá e cuida. Para quê? Para que em um determinado momento aquilo venha brotar. E é rápido? Não. Então vamos ler agora Lucas, eu quero ler em Lucas, no capítulo 6, do versículo 26, diz assim, ó: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então perceba, veja que coisa interessante. Eu estava conversando com o irmão, ele é pedreiro, e ele estava falando isso. Ele disse: poxa, André, está difícil a gente encontrar pedreiro de fato que seja cuidadoso. A gente vê um problema ali e a gente acha, não, eu quero resolver aquilo ali logo. A gente não olha o que causou aquilo, para a gente ir de fato na raiz, resolver o problema. Só que o que a gente quer? Porque nós queremos resposta rápida. E ele estava falando isso. Quando eu chego na casa, a pessoa não quer saber o que eu preciso fazer para que a casa fique boa. Não, olha assim, quanto tempo você vai me entregar esse serviço? É sempre assim. Nós estamos sempre correndo. Nós estamos sempre querendo resultados sem um trabalhar antes. E veja o que Cristo fala. Nós não podemos levar essa rotina, essa correria para a nossa vida com Deus. Jamais. O que Deus quer? Deus quer que nós venhamos ouvir a palavra dEle, praticar. E Ele diz o que da ideia do fundamento da casa. Você vai construir a sua casa cavando, mas não é somente cavando, é cavando bem fundo. Você cava bem fundo, encontra a rocha, ali você finca, ali você bota os seus alicerces e através daquilo ali você constrói a sua casa, e aí sim você vai ser bem sucedido. Então nós precisamos mudar essa cultura em nós, mudar essa cultura de querer respostas rápidas, coisas rápidas. As coisas não são assim. As coisas precisam ser bem feitas em um tempo
agradável, com certeza. Nós não podemos também procrastinar. Isso não é, isso é o outro extremo, não. Mas nós precisamos entender que para que nós venhamos colher as coisas boas, nós precisamos semear. E não somente semear, cuidar, é o que é a ideia dos 2 fundamentos. E perceba que o que é que Cristo fala, onde Cristo fala isso para os apóstolos? É o segundo ensinamento dele. Primeiro ele fala das bem-aventuranças, depois ele fala dos 2 fundamentos. Por que ele está falando isso? Por que no início de tudo? Porque não adianta você percorrer um caminho todo, construir uma casa, e quando ela estiver lá, você olhar e você vai descansar. Você olhou para a casa e agora ela vai e cai. Na primeira dificuldade, ela vai e cai. Então, na realidade, o que nós precisamos saber é o seguinte: quando nós fizermos bem feito, aquela coisa que nós fizermos precisa ter um alicerce, um fundamento seguro para que não venha a ruir. Então, é isso que eu quero trazer para você, a perspectiva de que nós precisamos cuidar, nós precisamos cavar, nós precisamos ir a fundo na palavra de Deus, nós precisamos ir a fundo na nossa vida. Você, jovem, que está entrando no mercado de trabalho, está aí estudando, precisa ir a fundo no estudo, precisa ir a fundo na leitura. Eu tenho tido essa dificuldade, para a gente finalizar, e eu contar uma experiência minha própria. Eu tenho percebido isso. Eu sempre, em minha vida acadêmica, eu sempre li resumos, eu sempre fiz isso. Estudei a minha vida toda e nunca li um livro todo, nunca tinha lido um livro todo. Nunca foi a fundo, mas depois que eu comecei a entender isso, e eu estou começando a fazer isso, comprei um livro do zero, e eu vou ler, eu comprei um livro, chegou e estou lendo ele do zero. Por quê? Porque eu preciso mudar essa cultura em mim, de cultura de estar lendo somente as coisas pela metade, não pegando as informações completas, não fazendo de fato o que nós precisamos fazer, que é ir a fundo. Depois fincar os nossos alicerces. Para quê? Para que as coisas sejam bem sucedidas em nossa vida. Então que Deus abençoe vocês, que nós possamos estar em nome de Jesus Cristo a cada dia fazendo isso, mergulhando, indo mais fundo, semeando da forma correta, para que venhamos a colher o fruto do nosso trabalho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E lembre aí de curtir o canal, compartilhe o vídeo. Então vamos divulgar a palavra do Senhor, para que de fato essa palavra seja levada a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.